Então, o método de Runge-Kuttar, embora, né, mude o nome, o método Euler também é considerado um método de Runge-Kuttar, só que de ordem 1. Qual é a principal diferença do método Euler para os métodos de Runge-Kuttar? É a mudança da função incremento, ou função inclinação. Basicamente, como eu já havia falado, tudo que a gente vai passar quando a gente passa de um método para o outro, a única coisa que a gente vai mudar realmente é o cálculo da função incremento. Para o método Euler, era um cálculo muito simples, agora na função incremento dos métodos de Runge-Kuttar começam a complicar um pouquinho mais. Então, basicamente, a função incremento, ela depende do xi, para os métodos de Runge-Kuttar, do hi e também do passo. No Euler, o passo não aparecia dentro da função de incremento. No Runge-Kuttar, ele aparece sim. Então, a gente vai começar pelo método de Runge-Kuttar de segunda ordem, que é mais simples, mais fácil, né, de se calcular do que o de quarta ordem, que já é mais complexo, porém, as aproximações pelo de quarta ordem são superiores em todos os casos, quase, em relação a Runge-Kuttar de segunda ordem e Euler, ok? Bem mais complexo, mais contas, porém, as aproximações são muito melhores. Então, o método Runge-Kuttar de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque a gente calcula dois Ks apenas, o K1 e o K2. A nossa função φ, aqui, ela depende do K1 e do K2. Além das constantes A1 e A2, que, em tese, essas duas constantes a gente que define, beleza? Então, o que vai aparecer mesmo, aparecer de mais estranho, diferente, no Runge-Kuttar de segunda ordem? É o cálculo do K1 e K2, que não tinha no Euler. Então, como fica a iteração aqui no Runge-Kuttar de segunda ordem? Essa equaçãozinha aqui de baixo. Então, o y de i mais 1, o próximo, é igual ao atual, yi, mais A1 vezes K1, mais A2 vezes K2. A1 e A2 são valores fixos, a gente já vai definir eles. K1 e K2 são valores que a gente pode calcular, ou melhor, que a gente deve calcular com base aqui em x1, em x, y e h. Beleza? Então, como fica, então, o nosso K1? O K1 é a própria função f de xy, ou seja, o lado direito daquela equação diferencial. Pega a equação diferencial, se ela não estiver isolada, isola ela. Como que é isolar? Joga a derivada para a esquerda da igualdade, e tudo que não é derivada, que não tem y', joga para a direita da igualdade. O que tiver à direita da igualdade, depois de isolar a derivada, aquilo é a função f de xy, ok? Então, o K1 é só repetir a f de xy. O K2 muda um pouco, porque, ó, o K2 ele é a f ainda, certo? A mesma função aqui de cima, só que o x dela é x mais P1H, e o y dela é y mais Q11 K1H. Então, tem que ter calculado o K1 aqui em cima para poder substituir ele aqui embaixo. Esse K11, eles são definidos com base nesse sistema aqui embaixo, que envolve também o A1 e A2. Então, são 3 equações, essa primeira, segunda e terceira, para 4 incógnitas. Então, está sobrando uma incógnita, que a gente diz que é uma incógnita livre, tem um grau de liberdade aqui. Nesse caso, resolvendo esse sistema para A2, ou seja, deixar A2 livre, a gente tem que o A1 é igual a 1 menos A2, o P1 é igual a Q11, que é igual a 1 sobre 2A2. E o A2 fica livre. Então, a gente pode assumir, a gente atribui um valor para A2, certo? Entre, óbvio, 0 e 1. Por quê? Devido a essa primeira aqui, ó. Se a gente colocar 1, o A1 vale 0, porque vai ficar 1 menos 1, 0. E se a gente colocar 0, o A1 vale 1, porque vai ficar 1 menos 0, beleza? E a mesma coisa aqui pro 1, 1. Só que tem um outro problema. Não podemos colocar 0, por quê? Senão vai dar divisão por 0, não vai existir nem P1 e nem Q11. Então, né, entre 0 e 1, certo? O 1 pode ser listado, pode colocar, mas não pode colocar o 0 para o A2. Só que qual é o valor ótimo para o A2? Posso colocar infinitos valores entre 0 e 1. Mas 3 métodos foram estabelecidos como, vamos dizer assim, os melhores entre todos esses infinitos valores, que é o método de Rheum, o método do ponto médio e o de Ralston. A gente vai ver os 3 que são os que retornam os melhores valores.
já foram testados diversas vezes e esses foram os melhores. Então, o método de R1, método, melhor dizendo, de R1, ele considera o A2 igual a meio, 0,5. Aí a gente substitui naquele sistema, a gente chega, se o A2 é igual a 0,5, o A1 tem que ser igual a 0,5 também, ok? O P1 é igual ao Q11, que é igual a 1, ok? E aqui fica, a equação iterativa passa a ser o seguinte, y mais 1, próximo y igual ao y atual, mais 0,5K1, já que o A1 vale 0,5, mais 0,5K2, tudo isso vezes H. O K1 sempre vai ser calculado dessa forma. Então, K1 é f de xi, yi. O K2, ele é f de xi mais H, vírgula, né? yi mais K1, que foi calculado aqui atrás, vezes H também. Então, este é o método de R1. Todos os três métodos que a gente vai ver, eles vão se diferenciar basicamente no valor do A2. Se mudar o A2, vai mudar o A1, vai mudar o P e o Q. Beleza? Mas o que a gente precisa lembrar? Não precisa ficar decorando esses valores aqui, né? Até porque eles são dados. O que a gente tem que saber? O método de R1, ele tem essa equação iterativa com K1 igual a isso e K2 igual a isso. O próximo método, o ponto médio, o A2 vale 1 inteiro. Se o A2 vale 1, o A1, que é 1 menos A2, dá 0. Então, some o A2. O P1 é igual ao Q11, que é igual a 0,5. Por isso que é ponto médio, porque esses dois valem 0,5. A função, ou melhor, a equação iterativa, ela é resumida. Ela fica só y de i mais 1, ou melhor, y mais 1 é igual a yi mais K2 vezes H. Ah, então não precisa calcular o K1? Precisa calcular o K1, porque para calcular o K2 tem que ter calculado o K1 antes. K1 continua sendo f apenas de x e y. O K2 fica sendo xi mais 0,5 vezes h, vírgula, yi mais 0,5 vezes K1, por isso que tem que calcular o K1 aqui antes, vezes o h. Beleza? Então, complica um pouco os cálculos. A complexidade do método de Runge-Kutta de segunda ordem é muito superior à complexidade do método de Euler. Só que de segunda ordem é muito inferior ainda à complexidade do método de quarta ordem. E, por último, o método de Houston, que quando a gente considera o A2 igual a 2 terços, ou 0,6667. Se o A2 vale 2 terços, o A1 vale 1 terço. O P1 e o Q11 valem 3 quartos. Como fica a equação iterativa? A iterativa fica sendo y de i mais 1, ou yi mais 1, melhor dizendo, é igual a yi mais 1 terço do K1 mais 2 terços do K2, vezes H. Novamente, K1 é a mesma forma, é a própria f de xi, yi, e o K2 é f de xi mais 3 quartos de H, vírgula, yi mais 3 quartos de 1 vezes H. Então, o de Houston, dos três, ele é o mais número de contas, né? As contas usam valores decimais, aqui 1 terço, né? Em tese é uma dízima periódica, 0,33, 2 terços, 0,66, é uma dízima periódica, certo? Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Esses são os três métodos que a gente vai utilizar. Método de R1, ponto médio, e Houston. Qual dos três é o melhor? Tudo vai depender da equação diferencial. Então, depende basicamente da equação. Nesse caso, para ver qual dos três é o melhor, depende muito da equação diferencial. A gente vai fazer exemplos com os três e ver dentro de uma mesma equação diferencial qual foi o melhor. Vamos para o exemplo. É o mesmo exemplo passado. Por quê? Para mostrar qual é a eficiência do método de Runge-Kutta de segunda ordem em relação ao método de Euler. Então, utilize os métodos de Runge-Kutta. Por que os métodos? Porque a gente vai utilizar os três, R1, ponto médio de Houston, de segunda ordem para integrar numericamente a equação y' é igual a menos 2x cubo mais 12x quadrado menos 20x mais 8,5. x0, ou seja, x inicial 0, até x final 1, com h igual a 0,5,
condição inicial y0 igual a 1. O mesmo parâmetro do primeiro exemplo. H igual a 0,5. Então, a gente vai efetuar 2 iterações para cada um dos 3 métodos de Runge Kutá de segunda ordem. Lembrando que cada um é um independente do outro. A gente vai fazer 2 iterações para o R1, analisar qual é o valor, 2 iterações para o ponto médio, analisar qual é o valor, 2 iterações para o Houston, analisar qual é o valor, e ver qual é o erro de cada um cometido. Então, começando pelo R1. X inicial 0, H igual a 0,5 e o Y inicial 1. Então, o que a gente precisa calcular no R1? Tem que calcular aqui, só, né, calculando o x1 e o x2, que a gente vai usar, né, já que a gente vai ter que calcular 2 iterações, a gente tem o x1 e o x2, beleza? Mas, em tese, a gente só usa até o x1, x0 e x1, para 2 iterações. Na primeira iteração, o x0, na segunda iteração, o x1. Ok? Então, aqui a gente tem, vamos lá, para a primeira iteração, i igual a 0. Então, primeira coisa, lembra-se que tem que calcular o K1 e o K2. Começar pelo K1. O K1 é o f de xi, yi. Nesse caso, como o i vale 0, que é a primeira iteração, f de 0, f de x0, y0. Quem é x0? Está aqui em cima, 0. Quem é y0? Está aqui em cima, 1. Então, eu acabei não colocando aqui, era para estar aqui, ó. A equação, mas é só substituir. x0 igual a 0 na equação. Fica menos 2 vezes 0 ao cubo, mais 12 vezes 0 ao quadrado, menos 20 vezes 0, mais 8,5. Aqui dá 0, aqui dá 0, e aqui dá 0. Quem que não zerou? Só o 8,5. Então, o K1 dá 8,5 para a primeira iteração. Na segunda iteração, a gente vai utilizar ele. Só que na segunda iteração, a equação é o seguinte, é o x0 mais h, y0 mais K1, que a gente acabou de calcular, vezes h. x0, 0, mais h, 0,5. Essa vírgula aqui, pessoal, para separar, tá? A coordenada x e a coordenada y. Então, fica y0, tá aqui, ó, y0 vem para cá, mais, tá aqui, K1 é o 8,5 que a gente acabou de calcular, vezes 0,5, que é o h, ok? Fazendo essas contas, o 0 mais 0,5 tá aqui, ó, 0,5. 1 mais 8,5 vezes 0,5 dá 5,25. Então, isso aqui a gente só está procurando qual é o ponto que a gente vai substituir na F. Esse daqui é só para calcular o ponto que a gente vai substituir na F, não é o cálculo da F. Agora, com esses dois valores, que a gente vai calcular a F. Como fica a F, o K2, então, que depende da F? Menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5. Isso dá 1,25. Lembre-se que lá na F não depende de Y. Então, a gente só está calculando o Y só para cumprir tabela. Não vai usar o Y nas contas por enquanto. Só na equação iterativa final. Então, temos o K1, 8,5. Temos o K2, 1,25. Agora, a gente pode calcular o valor da iteração, o valor iterativo. Ó, y1 é igual a y0 mais 0,5 vezes o K1, esse K1, mais 0,5 vezes K2, esse K2, vezes 0,5, que é o H. Passo. Então, efetuando os cálculos, ó, 1y0 mais 0,5 vezes 8,5, mais 0,5 vezes 1,25. Faz essa conta e multiplica de novo por 0,5, no final das contas dá 3,4375. Essa é a aproximação do y1, lembrando que a gente tem que ir até y2, ou seja, até a segunda iteração. Essa é só a primeira, voltando aqui, só a primeira iteração. O fim da primeira iteração aqui embaixo, esqueceram de colocar. Segunda iteração. Na segunda iteração, o nosso x1 vale 0,5. Então, ó, K1 é f de x1, y1. Nesse caso, como eu falei, x1 vale 0,5. O y1 a gente acabou de calcular, 3,4375. Como eu falei, na conta não usa y1. Então, em tese, a gente só coloca aqui para mostrar que tem que colocar, né? Cumprir tabela. A gente só vai usar o x. Então, a f aplicada em 0,5 fica menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5. No final das contas, a gente já tinha feito esse cálculo,
1,25. Próximo passo agora, calcular o K2. K2 é o x1, 0,5 nesse caso, mais H, mais 0,5. Então, 0,5 mais 0,5. O Y vai ser Y1 mais K1 vezes H. Então, Y1, que a gente calculou na iteração passada, 3,4365, mais o K1, que é 1,25, está aqui, vezes 0,5. Fazendo essas contas, 0,5 mais 0,5, 1 inteiro. Toda essa conta aqui de dentro, ó, a partir daqui, ó, 3,4365 mais 1,125 vezes 0,5, deu 5,25. Ok? Fazendo agora a nossa... jogando esse 1 lá na função, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 12 vezes 1 ao quadrado, menos 20 vezes 1, mais 8,5. O K2 deu menos 1,5. Menos 1,5. Temos o K1, 1,25. Temos o K2, menos 1,5. Basta substituí-los agora na equação iterativa. O próximo y, nesse nosso caso é o final, y2 igual a y1, mais 0,5 K1, mais 0,5 K2, vezes H. K1, 1,25, K2, menos 1,5. Tá aqui, ó. Y1, que a gente calculou na interação anterior, 3,4375, mais esse 0,5 é o que está multiplicando K1, vezes K1, 1,25, mais 0,5 também está multiplicando K2, vezes o K2, que é menos 1,5. Tudo isso vezes 0,5. Fazendo essa conta, tá? Fazendo essa conta, dá 3,375. Ok? E esse é o nosso, aqui está errado, peço desculpas, né? Erro de edição é o y2, que é o y final. O y final, pelo método de R1, deu 3,375. O exato, a gente sabe que é 3. Então, melhorou muito a aproximação dos dois métodos anteriores. Ou melhor, do método anterior, que é de Euler. Qual é o erro cometido? 3 menos 3,375 sobre 3, módulo de estudo, né? Deu 0,125 ou 12,5%. Utilizando o mesmo passo, mesmos valores iniciais, só mudando o método, a gente melhorou, basicamente, dividiu quase por 8 o erro cometido anteriormente. Era de 93, a gente conseguiu para reduzir para 12,5% de erro. Isso com o método R1, pode ser que melhore com o ponto médio ou com o Houston. Pode ocorrer, melhorar. Ok? O método do ponto médio. Na sequência direta. O ponto médio, a gente já tem as equações, não precisa ficar redescrevendo, né? Mesma coisa, ponto inicial, a gente volta agora, né, para o início, ponto inicial, x0 igual a 0, h continua sendo 0,5 e o y0 igual a 1. Mesma coisa dos valores iniciais anteriores. Então, a gente vai agora, primeira iteração. Então, começa sempre com o K1. O K1 é sempre a mesma coisa, tá? É f de x0, y0, já que é a primeira iteração. F de 1, 0, vai ser o mesmo cálculo anterior. 0 no lugar do x. Então, menos 2 vezes 0 ao cubo, mais 12 vezes 0 ao quadrado, mais 20 vezes 0, mais 8,5. 0, 0 e 0. Sobrou só o 8,5. Beleza? Com esse, a gente precisa calcular o K1? Sim, porque a gente vai jogar no K2. Mesmo que ele não participe da equação iterativa, a gente vai ter que jogar no K2. Então, vai ficar assim, ó, no K2. Lembrando que muda. Muda o K2 quando é... quando a gente passa do R1 para o ponto médio, muda o cálculo do K2, principalmente, o K1 não muda, mas o K2 muda. E quando a gente passar para o Houston, também a gente vai mudar o cálculo. Então, como é o K2 no ponto médio? x0 mais 0,5 vezes h. No anterior, era só mais h. Então, aqui é mais 0,5 vezes h. Vírgula, y0 mais 0,5 K1 vezes h. Então, por isso que a gente precisou calcular o K1 aqui atrás.
Então, vai ficar o seguinte, já que x0 é 0 e h vale 0,5, se eu multiplicar 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então, tá aqui, ó, 0 mais 0,25, tá aqui. E o nosso y2, que nesse y1, 0, desculpe, o y pro K2, a gente não vai usar na conta, mas ele deu 3,125. Agora, a gente vai na função e substitui. No lugar desse 0, a gente vai colocar 0,25 e ver quanto dá o resultado. Então, menos 2 vezes 0,25 ao cubo, mais 12 vezes 0,25 ao quadrado, menos 20 vezes 0,25, mais 8,5 dá 4,21875. Tá? Esse é o K2. Se a gente lembrar da equação iterativa do ponto médio, ela não depende do K1, só depende do K2. Então, y1 é igual a y0 mais o K2, que a gente acabou de calcular, vezes h. Ok? Então, vai ficar 1 mais 4,21875 vezes 0,5. No final das contas, 3,109375. Ok? Fim da primeira iteração, segunda iteração agora. Segunda e última, né? Já que são só 2 iterações por cada um dos 3 casos. Então, aqui, agora a gente tem, novamente, K1 vai ser o f de x1, y1. x1 vale 0,5. E o y1 é o que a gente acabou de calcular, 3,109375. Lembrando que a gente não vai usar o y1, né, no cálculo, mas é bom listar apenas. Não vai usar neste exemplo. Nos outros exemplos pode ser que use. Então, para 0,5 a gente já calculou também. É menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5. Ao todo, essa conta dá 1,25. A gente precisa do K1 novamente para calcular o K2. O K2 é o x1, 0,5, mais 0,5 vezes h. Então, são vários 0,5 aí. 0,5 mais 0,5 vezes 0,5. Esse produto que dá 0,25. Com mais 0,5, 0,75. E o y fica 3,4219. Que a gente não vai usar nessa conta. O que a gente faz agora? No lugar do 0,5 aqui, a gente coloca 0,75. Então, ficou assim, ó. Menos 2 vezes 0,75 ao cubo, mais 12 vezes 0,75 ao quadrado, menos 20 vezes 0,75, mais 8,5. E isso deu menos 0,59375. Que a gente vai usar só esse valor na equação iterativa. Então, o nosso y1 é igual a y0 mais K2, acabamos de calcular, vezes h. Então, no final das contas, dá 2,8125. Final da segunda iteração para o método do ponto médio. Lembrando que o valor exato é 3 redondo, 3 inteiros. Qual é o erro cometido? 3 menos 2,8125 sobre 3. 6,25% de erro. É metade do erro do MED R1. Se a gente voltar aqui, ó, MED R1, 12,5%. O ponto médio conseguiu metade, conseguiu 6,25%. Exatamente metade do erro cometido. Sempre vai acontecer isso? Não. É devido à EDO que a gente está resolvendo. Vamos lá. Tudo igual. O K1 sempre é a mesma coisa. Então, para a iteração 0, o K1 vai ser f de x0, y0. Então, já que é o mesmo dos anteriores, a gente já sabe que dá 8,5. Lembrando, porque o h é igual a 0,5, tá, pessoal? O K2 muda, ele é x0 mais 0,75h. Vejam, lá no início, para o R1, era só x0 mais h. Para o ponto médio, era x0 mais 0,5h. E para o Ralston, x0 mais 0,75h. Beleza? y0 mais 0,75k1 vezes h. Então, vai dar 0, que é o x0, 0,75 vezes 0,5, ou seja, metade de 0,75. Ou seja, o x igual a 0,375. E o y deu 4,1875.
Agora, o que a gente faz? Aqui no lugar do zero, a gente coloca 0,375. Tá aqui, ó. Menos 2 vezes 0,375 ao cubo, mais 12 vezes 0,375 ao quadrado, menos 20 vezes 0,375, mais 8,5. No final das contas, vai dar 2,8, desculpe, 2,5820. Precisamos dos dois. Só o do ponto médio que não usa o K1. No Halston e no R1, usa o K1 na conta da iterativa. Como fica a iterativa? O y1 é igual a y0, mais 1/3 do K1, mais 2/3 do K2. E, depois de efetuar essa conta, multiplica ainda por H, desculpe, né? H vai depender do nosso caso aqui é 0,5, mas a gente multiplica por H. Então, ficou y0, 1, tá aqui, 1, mais 1/3 de 8,5, tá aqui, mais 2/3 de 2,5820, que a gente acabou de calcular, vezes 0,5. Fazendo essas contas, a gente tem 3,2773. Esse é o y1. Precisamos calcular o y2 na segunda iteração. Então, fim da primeira iteração. Segunda iteração. Novamente, o 1, a mesma coisa, é o f de x1, y1. Nesse caso, x1, 0,5. Então, a gente repete, a gente já fez esse cálculo e deu 1,25. Aí, para o K2, fica sendo x1 mais 0,75 vezes h. Ou seja, 0,5 mais 0,75 vezes 0,5. Que deu, no final das contas, 0,875. E o y deu 3,7461. Substituímos lá no lugar do 0,5, a gente coloca 0,875. Então, menos 2 vezes 0,875 ao cubo, mais 12 vezes 0,875 ao quadrado, menos 20 vezes 0,875, mais 8,5. Ao todo, dá menos 1,1523. Temos o K1, temos o K2. Agora, a gente vai fazer a média ponderada. Y2 é igual a K1 mais 1/3 do... Desculpe, Y1 mais 1/3 do K1 mais 2/3 do K2. No final das contas, multiplica por H. Então, vai ficar 3,2337, que é da iteração anterior, mais 1/3 de 1,25, mais 2/3 de menos 1,1523. Calcula essa média aqui dentro dos parênteses, multiplica por 0,5. E no final das contas vai dar 3,1015. Lembrando que o valor exato é 3 redondo. Qual foi o erro cometido agora pelo método de Halston? Foi metade do método ponto médio. 3 menos 3,1015 dividido por 3 deu 0,03383, ou seja, 3,4% de erro. Metade do erro anterior. Desculpa, metade do erro de Halston. E 30 vezes menos que o erro do método de Euler. Lembrando, o método de Euler, 93% de erro. O método de Halston, 3,38% de erro. Beleza? Para finalizar aqui, o gráfico com as aproximações. Aqui, em preto, aproximação pelo método de Newton, de 0 até 4, ou seja, 8 iterações. Lembrando que ele até descreve a tendência, mas erra muito o valor de cada um, né? Aqui, nesse o contínuo aqui é o valor exato. Aí a gente tem esses quadradinhos, é o método de R1, veja que ele erra aqui bastante, aqui também bastante. O pontinho, a circunferência, o midpoint, que é o ponto médio, erra um pouco aqui, e aqui um pouquinho mais. E o triângulo é o de Halston, o último, que ele vai indo, vai indo. Aqui, por que foi feita até a 8ª iteração? Porque aqui, os 4 geram um erro zero. Na verdade, só o Halston que erra um pouquinho, tá? Aqui tem a tabela comparativa do x igual a 0 até x igual a 4. Ó, a tabela comparativa dos 4. Então, para x igual a 0,0, não tem erro, porque todo mundo é igual, né? O ponto inicial. Aí, na primeira iteração, aqui são 8 iterações. Na primeira iteração, o R1 errou 6,8%, o ponto médio 6,3%, opa, desculpe, 3,4%, metade, e o Halston 1,8%. Na segunda iteração, que é o que a gente fez, o R1 errou 12,5%,
O ponto médio 6,3, arredondando, né, 6,25, mas arredondando 6,3, e o Houston 3,4%. Na terceira iteração, isso, primeira, segunda, terceira iteração, o R1 errou 21,1%, o ponto médio 10,6% e o Houston 5,8%. Na quarta iteração, R1 errou 25%, ponto médio 12,5%, Houston 7%. Sexta iteração, R1 17%, ponto médio 8,6% e Houston 0,5%, e assim vai até a oitava. Na oitava iteração, vejam, R1 errou 0, ponto médio 0, e o Houston 1%. Só que se for comparar todo o percurso, veja, em momento algum, o maior erro cometido pelo Houston foi de 7%. E o do R1 chegou a 25% e do ponto médio 12%. Então, na média, né, de todas as iterações, o Houston errou muito menos que os outros dois. Por quê? Foi para essa equação diferencial, talvez para outras, os outros dois sejam melhores, certo? Agora, comparando a análise dos erros dos 4 métodos que a gente calculou. Então, o R1, só para as iterações que a gente fez, ponto médio, Houston e o Euler. O Euler teve, no final, 95,8%, falei 93%, então é pior ainda. Então, vejam a comparação dos erros, né, para 12 iterações. O absurdo que foi o erro cometido pelo Euler. Um objeto aquecido a 100 graus Celsius é colocado em um quarto com temperatura de 20 graus Celsius, temperatura do quarto. Usando a lei de resfriamento de Newton, que diz a temperatura T do objeto varia uma taxa proporcional à diferença da temperatura atual do objeto e a do quarto. Determine uma aproximação para a temperatura do objeto no instante 1 minuto, T igual a 1 minuto, usando o método de Houston, aqui está a equação diferencial, então a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é igual a menos 0,1335 vezes a temperatura atual, né, do objeto, menos 20. Com H igual a 0,25 minutos, ou seja, 1/4 de minuto, para a gente efetuar 4 iterações. Então, os dados que a gente tem, tempo inicial 0, depois 0,25 minuto, depois 0,5 minuto, depois 0,75 de 1 minuto. Ok? A temperatura inicial do objeto, 100 graus Celsius. Então, como aqui é um negativo, provavelmente essa temperatura vai decair, ela vai diminuir. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a nossa função? A nossa f, aqui não é mais x e y, sim tzinho e t maiúsculo, certo? Tempo e temperatura. Vai ser igual a menos 0,1335 T da temperatura menos 20. Então, aqui, vamos lá. Primeira iteração, T0, H igual a 0,25 e T inicial, 100. Beleza? Houston, lembrando, a gente tem que calcular o K1 e o K2. Então, o K1 é o próprio F de T0, T0. Tempo zero, temperatura zero. Que é tempo zero, 0 segundos, ou melhor, 0 minutos, né? E a temperatura 100. Vejam que essa é um pouquinho diferente. Essa só depende da temperatura, a equação só depende da temperatura, não depende do tempo. Então, a gente só vai usar o tempo para controlar qual é a iteração que a gente está. O tempo não será utilizado nas contas, e sim só para controlar qual iteração a gente está. Então, substitui o 100 no lugar do t aqui em cima. Fica menos 0,1335 vezes 100 menos 20. 100 menos 20, 80. 80 vezes menos 0,1335 dá menos 10,68. Esse é o K1. Lembrando que no Houston a gente precisa calcular o K1 para poder calcular o K2. O K2 do Houston, ele é, para a primeira iteração, né, T0 mais 0,75 do H. Mas, lembrando que aqui a gente não vai utilizar o T0, porque não tem, ou melhor, T do tempo, né, não tem tempo na equação, só tem temperatura. Mas para controlar, o importante é esse segundo. E o T0 mais 0,75, K1, que a gente acabou de calcular, vezes o passo H. Então, aqui, no primeiro vai dar 0 mais 0,75 de 0,25. Beleza? Porque o H é 0,25, 100 graus Celsius, que é a temperatura inicial, já que T0 aqui, mais 0,75 vezes o K1, que a gente acabou de calcular, menos 10,68, vezes o H, que é 0,25. Então, aqui, o tempo zero vai ser 0, ou melhor, tempo
que a gente vai utilizar vai ser 0,1875, e a temperatura que a gente vai utilizar para calcular o K2 é 97,9975. Joga esse 97,9975 no lugar do T maiúsculo aqui, da temperatura. Fica menos 0,1335, que multiplica 97,9975 menos 20. Fazendo essa conta, dá menos 10,4127. Temos K1 e temos K2. Agora a gente pode calcular a iteração final, a equação iterativa, ou seja, calcular o T1, temperatura 1. Então, com K1 igual a menos 10,68 e o K2 menos 10,4127, a temperatura 1 vai ser a temperatura 0 mais 1/3 do K1 mais 2/3 do K2 vezes H. Então fica 100 mais 1/3 de menos 10,68 mais 2/3 de menos 10,4127 vezes 0,21. Desculpe, 25. A temperatura 1, ou seja, depois de 1/4 de minuto, ou seja, 15 segundos, deu 97,3746 graus Celsius. Então tá certo. A temperatura do quarto é menor, a temperatura do objeto tende a diminuir a temperatura até entrar em equilíbrio com a temperatura do quarto. Aqui é fixo, a temperatura do quarto, ela é fixa, tá, pessoal? Ela não varia, tá? A temperatura do quarto é a única coisa fixa aqui. Ok? Fim da primeira iteração. Vamos para a segunda. O que a gente tem na segunda? A gente sabe que a temperatura que a gente vai usar agora é 97,37. A T1 vai ser 0,25, porque é T0 mais H. Então, o K1 fica F de T1, né, tempo 1 e temperatura 1. Temperatura 1 acabamos de calcular. Então, vai ficar 0,25, ponto e vírgula, né, só para separar, e a temperatura 97,3746. Como a equação diferencial só depende da temperatura, só substitui a temperatura aqui. Então, menos 0,1335 vezes 97,3746 menos 20. Essa conta deu menos 10,3295. Beleza? Que a gente vai utilizar no K2 também, no cálculo do K2. Para o K2, ele tem temperatura, tempo 1 mais 0,75 vezes H. E temperatura 1 mais 0,75 vezes K1, que acabou de calcular, vezes H. Então, o número de cálculos é maior do que a gente tinha antes. Então, 0,25 mais 0,75 vezes 0,25, e a temperatura fica 97,3746, mais 0,75 vezes menos 10,3295, que é o K1 que a gente acabou de calcular, vezes 0,25. Então, uma conta grande para poder determinar qual é a temperatura que vai substituir na função para calcular ainda o K2, não foi nem o K2 calculado ainda. Então, vai ficar... a temperatura ficou 95,4378, menos 0,335 vezes 95,4378 menos 20, tem que fazer o menos 20 antes. Essa multiplicação deu menos 10,0709. Ok? Aí, agora, a gente tem o K1 e o K2. A gente pode calcular o valor da segunda iteração. Então, T2 é igual a T1, que a gente calculou na iteração anterior, mais 1/3 de K1, mais 2/3 de K2 vezes H. Então, substituindo, T1 era 97,3746, mais 1/3 de menos 10,3295, que é o K1 que está aqui em cima, mais 2/3 de menos 10,0709, que é o K2 que está aqui em cima. Faz essa conta dentro do parênteses, aí sim multiplica por 0,95. Deu 94,8352 graus Celsius. Isso para ter tempo 2, né, que seria meio minuto, 30 segundos. Ok? Fim da segunda iteração. Ainda falta a terceira e a quarta iteração. Então, início da terceira iteração, ou seja, o i tem que ser igual a 2. Então, a gente vai calcular o K1 de novo, ele vai ser o F do tempo 2, temperatura 2, que a gente acabou de calcular. Tempo 2 é 0,5 do minuto, então, 30 segundos. E a temperatura que a gente acabou de calcular, 94,8352.
Substitui só a temperatura, fica menos 0,1335 vezes 94,8352, menos 20. E essa conta aqui deu menos 9,9905, ok? Vamos utilizar também para calcular o K2, esse menos 9,9905. O K2 é T2, temperatura, tempo 2 mais 0,75 vezes H, temperatura 2 mais 0,75 vezes K1 vezes H. Então, fazendo essas contas, a gente tem o quê? Aqui a nossa conta, né, uma conta extensa, então 94,8352 mais 0,75 vezes menos 9,9905 vezes 0,25, uma conta grande. No final das contas, a gente vai substituir qual ponto? É o tempo 0,6875 e a temperatura 92,9621, para gerar o K2 ainda. Então, menos 0,1335, que multiplica 92,9621 menos 20, que dá menos 9,7404. Temos o K1 e temos o K2. Basta agora calcular o T3, temperatura 3. Temperatura 3 vai ser a temperatura 2, mais, entre parênteses, 1/3 da K1 mais 2/3 da K2, vezes H. Ou seja, 94,8352 mais 1/3 de menos 9,9905, mais 2/3 de menos 9,7404. Tá aqui. Fecho parênteses. Tudo isso vezes 0,25. E a resposta para 45 segundos é de 92,3793 graus Celsius. Fim da terceira iteração. Vamos para a última iteração. Quarta e última iteração. Então, o I vale 3. Então, o K1, novamente voltando, é repetitivo? Sim, porque a gente tem que ficar calculando várias vezes o K1 e o K2. K1 vai ser F de T3, tempo 3, temperatura 3. Tempo 3, 0,75. Temperatura 3, 92 graus e 37,93. Jogando na função, só precisa da temperatura. Então, é menos 0,1335, que multiplica 92,3793, menos 20. Essa conta vai dar menos 9,6626, beleza? A gente vai usar esse K1 no K2. K2, tempo 3 mais 0,75 vezes H, temperatura 3 mais 0,75 vezes K1 vezes H. Fazendo essa conta, 92,3793 mais 0,75 vezes menos 9,6626, que é o que a gente calculou aqui atrás, vezes 0,25. Ok? Fazendo essa conta, qual é a temperatura que a gente vai substituir? 90,5676. Então, vai ficar menos 0,1335, que multiplica 90,5676 menos 20, faz essa conta, deu menos 9,4208. Temos K1 e K2. Podemos calcular a última iteração. Então, para calcular o T4, que a gente está procurando, T4 é referente a 1 minuto. É igual a T3, mais 1/3 do K1, mais 2/3 do K2. Ambos da quarta iteração, melhor dizendo, vezes H. Então, a gente vai ter lá 92,3793, mais 1/3 de menos 9,6626, mais 2/3 de menos 9,4208. Faz essa conta dentro do parênteses, multiplica por 0,25. E a gente tem a temperatura final para 1 minuto, 90,00395. Tá? Essa é a aproximação pelo método de Houston, com H igual a 0,25, ou seja, 4 iterações, ok? Método de rugoscuridade de segunda ordem. O exato é 90 graus. Então, o valor exato para 1 minuto é 90 graus Celsius. Então, qual é o erro relativo cometido, ou erro percentual? 90 menos 90,00395 sobre 90. Deu 0,0000439, aproximadamente 0,04% de erro. Um erro muito pequeno. É uma aproximação extremamente eficiente, muito boa essa aproximação. Usando o método de Houston, certo? Que é um rugoscuridade de segunda ordem, não é o mais
eficiente dos métodos de Runge-Kutta, o de quarta ordem é muito mais eficiente, mas com o H relativamente não é muito pequeno, 0,25 não é muito pequeno, apenas 4 iterações a gente conseguiu um erro de 0,004%, um erro muito baixo mesmo, ok? Demonstrando a eficiência dos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem. Lembrando que o que depende muito é o H, é a equação diferencial também, e os valores, o número de iterações, que é diretamente definido pelo H, pelo valor, o x inicial e o x final. Nesse nosso caso, T inicial e T final.